Um jovem deputado, 38 anos. Quando veio ao mundo, o pai já era Já. político. Como é que é ser filho de um político? Olha, é algo assim muito diferente do comum que a gente vê por aí, né? Porque quem olha do outro lado não imagina o que é você ser uma pessoa pública, de você ser vocacionado a trabalhar intensamente em prol das pessoas, né? Você é filho do ex-deputado federal Isso. e atual vereador, o missionário José José Olímpio. Olímpio. Isso. E aí, meu pai começou a carreira dele na cidade de Itu, né? Em 1982 foi a primeira vez que ele foi candidato, né? Convidado a disputar uma eleição e mais ou menos quase com a minha idade, ele tinha 27 anos e foi eleito já na primeira vez. E aí ele começou como vereador, né? Depois casou com a minha mãe, eu nasci em 84 e aí ele nessa vida pública, na correria que a gente sabe do dia a dia, aquela época era uma época ainda mais difícil até de você poder ter uma comunicação com o eleitor, não é igual hoje que tem rede social, tem o WhatsApp, né? Era muito no corpo a corpo, né? Então você tinha que ir muito no sítio, nas chácaras, né? No comércio, para você conversar com as pessoas. E aí eu fui crescendo e fui acompanhando esse trabalho que ele vinha desenvolvendo, até porque em casa houve uma situação muito engraçada, né? Eu sempre o primeiro filho, eu acho que pede tanto um irmãozinho ou uma irmãzinha, né? Mas depois que vem, você fica com ciúme. E aí, quando a minha mãe engravidou de novo, eu fiquei meio enciumado. E quando o meu irmão nasceu, o Júnior, Vixe, Maria, aí para tinha disputar a disputa, bola. disputa. E ele pequenininho, aí uma vez minha mãe até brinca, você uma vez falou pra mim, esse nenê só dorme, não quer brincar, eu peguei O berço. o carrinho lá, né, que É. empurra e arremessei lá fora com ele junto. Aí minha mãe teve uma conversa com meu pai, naquela época eu tinha 4 aninhos, pra 5, e aí os dois fizeram um combinado. Meu pai falou pra minha mãe chama Elizabeth, quero até dar um beijo pra ela, e falou assim, Dona então vou... Elizabeth, que É, acompanha aqui o nosso podcast, é seja verdade, pelas plataformas digitais ou mesmo no ela vai YouTube, assistir. onde toda segunda e quarta tem sempre um episódio inédito a partir das 7 da noite. Aí eles combinaram. Falou, você fica com o Rodrigo então, que ele é maiorzinho, e eu cuido do Júnior, que é nenê, eu preciso dar mais atenção pra ele, porque o Rodrigo tá tendo febre, tá aqui, né, fica em cima toda hora e tal. E minha mãe não tinha ninguém pra ajudar ela, né? Imagine duas crianças ali. Aí meu pai seguiu esse combinado, aí eu comecei a ir com ele. E meu pai se elegeu presidente da Câmara naquele momento. Então eu ia assistir as sessões de Câmara, que ele falava, filho, fique quietinho aqui que o pai vai agora presidir a sessão. E Aí como você tinha a atenção do pai, você respeitava. respeitava. Aí via aquelas brigas, aí, aqueles discursos e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a aprender o que era política. Aí eu cresci mais um pouco. Meu pai foi chamado na época, em 1997, para compor aqui em São Paulo, na prefeitura, uma administração regional, que hoje é subprefeitura, que era da região de Guaianazes e Cidade de Tiradentes. Era mais de 1 milhão de pessoas naquela época. E aí eu vinha com ele, já era maior, já tinha mais de 10 anos. E aí eu comecei a gostar, porque a política ela é um mecanismo muito importante. Tá certo que a gente vê, Democrático. democrático, a gente vê na imprensa, tudo, esses problemas de corrupção, tudo que acontece, mas aquele que trabalha com seriedade consegue levar lá na ponta muitos benefícios, muitas melhorias que, logicamente, que Deus em primeiro lugar, mas que ajudam e muito a transformar a vida das pessoas. E aí eu peguei esse sentimento pra mim porque eu vi aquilo no dia a dia do meu pai, né? E aí ele falou, bom, agora você vai também trabalhar no comércio, que eu trabalhei em supermercado um tempo, porque o meu primo, o Cláudio e também meus tios são do comércio. Meu pai veio do comércio, armazém, padaria, supermercado, até que lá em Itu, o primo do meu pai tem mais de 10 lojas, né? A rede Alvorada. E eu fui trabalhar numa dessas lojas, logo que eu completei 18 anos. E aí a gente ali muito comunicativo, conversando com as pessoas, tudo. Aí eu comecei a ajudar a coordenar campanha, aprender a Você tinha quantos coordenar. anos? Aí eu já estava já com 18, 19.
E aí meu pai foi muito bem numa eleição para vereador, muito bem votado, mais de 30 mil votos só na capital e tudo. E despontando aí uma eleição para deputado. E aí o pessoalzinho que tava no nosso redor ali, o Rodrigo desde pequeno acompanha e tal, não sei o quê, por que não faz um experimento com ele? Ele vem estadual, você já vai vir federal e tal. E aí houve o convite do partido na época, do PSC, o Partido Social Cristão. E aí eu fui pra minha primeira disputa. E aí, graças a Deus, já nessa primeira disputa a gente já conseguiu ganhar a eleição. Já arrasou. Quantos votos? Que a eleição foi boa, foram 124 mil votos. Aqui para Lespe já. Aqui para Lespe. A primeira da quarta, a que começa no próximo ano. Foi em 2010, eu tinha 26 anos, eu fui o deputado mais jovem daquela legislatura. Aí eu cheguei aqui, um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado, porque eu estava acostumado com Câmara Municipal, né? Então as brigas eram mais intensas. A Assembleia Legislativa sempre foi mais calma. Não digo que esse último mandato nosso aqui hoje foi calmo, mas foi um mandato, os mandatos anteriores sempre foram mais de consenso, de se construir acordo, né? Você já ia para do diálogo, você já ia para sessões plenárias, tudo já meio organizado e tal, não tinha muita polêmica, muita briga naquele período, né? De que eu conhecia a Assembleia Legislativa. Até que quando eu cheguei, até que eu estranhei, porque eram alguns discursos pontuais no plenário e tudo, e mais votação de alguns projetos. E na Câmara não, é todo dia quebra-pau e tal, é um problema no bairro, é um problema numa praça, não sei aonde e tal. E é tudo pro pessoal, né? Plano diretor, não sei o que, vai mexer, vai impactar com a vizinhança e tal, e a Assembleia mais tranquila. E aí eu comecei a aprender, né? Tantos ex-prefeitos aqui, né? Pessoas de renome, né? Esposas de prefeitos. E aí a gente começou a construir uma amizade, um relacionamento, porque aqui na Assembleia Legislativa, para você caminhar alguma coisa, você tem que se relacionar bem com os demais partidos, com os demais pares, porque é uma casa que não é pequena, é grande, são 94 deputados, então para você construir 48 votos, 50 votos, você precisa, né, se movimentar muito, se mexer grande bastante. Articulação, né? E aí a gente foi construindo isso com os partidos, tudo. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma boa relação e consegue, né, fazer com que nós consigamos atender os municípios dentro das suas necessidades e prioridades para que a gente possa levar melhorias.